Nós temos tido uma caminhada falando acerca da caminhada, a caminhada discipular, sobre o discípulo de Jesus. O que é ser discípulo do Senhor? Ao longo da caminhada, a igreja cristã, ela se apegou ao termo cristão, evangélico, crente, e deixou de lado a palavra discípulo, porque a palavra discípulo tem a ver com o discipulado, com um processo que não acaba, um processo que basta ao servo ser como o Senhor e aquele que quer ser o maior seja o menor, aquele que quer ser o primeiro seja o último. Essas são as palavras do Senhor Jesus. Quero convidar você a abrir tua Bíblia em 2 Tessalonicenses, no capítulo 3, os versos de 1 a 5. 2 Tessalonicenses 3, de 1 a 5. Na versão que eu tenho em mãos, diz da seguinte forma: finalmente, irmãos, orem por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como aconteceu entre vocês. Orem também para que sejamos livres das pessoas perversas e más, porque a fé não é de todos. Mas o Senhor é fiel, Ele os fortalecerá e os guardará do maligno. Temos confiança no Senhor quanto a vocês, de que não só estão praticando as coisas que lhes ordenamos, como também continuarão a fazê-las. Que o Senhor conduza o coração de vocês ao amor de Deus e à perseverança de Cristo. Oremos. Pai, nós estamos diante da Tua palavra. Fala aos nossos corações, Deus, tão somente através da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. O interessante é que nunca na história da humanidade nós tivemos tantas informações, muita informação. Nunca tivemos. Se você quiser saber algo, é só você dar um famoso Google aí no seu celular, no seu tablet, e às vezes você não precisa nem digitar. Você apertou no microfonezinho que tem do lado, o que é isso? Que texto é esse? E tal. E você até pensa, essa pessoa é inteligente, sabe um monte de coisa, mas foi o Dr. Google que respondeu. E o grande problema é que nós temos tantas informações, mas temos produzido pouquíssima transformação. E o Evangelho fala de transformação. O Evangelho fala de mudança. Falamos nos últimos domingos do chamado de Levi, quando Jesus chama Mateus para segui-lo. Falamos também do texto de Paulo ao Tito no domingo passado, quando diz que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Temos falado sobre graça porque o Evangelho não tem como ser dissociado da graça. Evangelho e graça estão de mãos dadas e colou e não larga nunca mais da vida. Porém, a graça, ela produz mudança, produz transformação, produz novidade de vida. Aquele que está em Cristo é nova criatura. Ele não vive mais pelas suas forças, ele não vive mais para satisfazer a sua vontade. Ele vive por aquele que o fortalece, naquele que o fortalece e para aquele que o fortalece. Então a força não está em mim, não é como He-Man, eu tenho a força. Não é da época de vocês esse desenho, eu sou bem antigo, é da minha época. Mas teve gente que balançou a cabeça assim, ele levantava a espada, eu tenho a força. Já no Evangelho é diferente, a força é de Deus, o poder é de Deus. Tudo é do Senhor. Eu não tenho nada. Lembro-me quando o pastor Thomas Hanks veio aqui em Conquista, ele ficou hospedado até na casa do irmão Alberto, diácono Alberto, lembra, Alberto? E aí Thomas, conversando comigo
sobre um colega de ministério que teve um problema moral, e quando ele soube, ele estava na África, imediatamente ele pegou um avião e retornou para os Estados Unidos para ajudar aquele colega. E um outro pastor foi buscá-lo no aeroporto. E aí o pastor que estava dirigindo pegou e fez assim: você já soube, né, o que aconteceu com fulano. Eu nunca faria ou vou fazer essa coisa. E aí o pastor Thomas disse que falou para ele: encosta agora o carro imediatamente. E aí disse que o cara tomou um susto, botou o carro no acostamento. Está acontecendo o quê? Uma coisa muito grave. Nunca mais na sua vida fale: eu não faria isso, porque por você, por mim, por nós cometemos qualquer erro, qualquer falha, qualquer deslize. Diga: se Deus estiver comigo, se Deus me fortalecer, se o Espírito Santo me convencer, eu não farei isso pelo poder de Deus que opera em mim. Agora vamos orar. Peça perdão ao Senhor, porque você não é autossuficiente. Gravei e trago comigo, porque nós não podemos cometer o erro da autossuficiência. Sabe, quando você olha para um irmão que foi pego em roubo, aí você fala: eu nunca vou. Não, isso aí não é comigo não. Eu aprendi desde criança, desde o berço e tal. Isso, aquilo ali, o cara paquerou outra mulher, ou a mulher paquerou o homem, e aquilo ali que falou mal do irmão, aquilo. E aí você sempre se coloca num patamar de superioridade, de dizer: eu não faria isso, eu não. Quando eu vejo um religioso ou uma religiosa, caçador de pecados, procurando defeito no outro, problema no outro, me acende um alerta que eu falo assim: aquele que muito procura no outro. E aí, cadê as psicólogas aí? É aquela chamada questão da projeção. Eu estou projetando no outro aquilo que está em mim. Quando eu tomo muita conta do outro é porque eu luto contra aquilo, e aí eu fico projetando no outro aquele problema. E aí eu caço nos outros aquilo que eu não quero que casse em mim. Por isso que aquele que é fofoqueiro, que sai por aí dizendo assim: você soube de fulano, me disseram isso, me disseram aquilo, a pessoa está falando mais dela do que do outro. Pode ter certeza disso. E pastor, o que isso tem a ver com o texto? O texto é claro. O que Paulo pede? Paulo pede que orem por eles. Finalmente, irmãos, orem por nós, para que a palavra de Deus se propague e seja glorificada. Turma, oremos uns pelos outros. Nesse período de viva compaixão, oremos pelos outros, porque eles não são autossuficientes. Oremos por nós também, porque nós não somos autossuficientes. E aí a turma pode falar assim: o pastor pega no pé do povo com relação ao cantor cristão. Pego mesmo. E essa semana eu aprendi uma coisa nova. E aí eu quero fazer o teste, eu quero ver se a gente tem 10 irmãos que conseguem passar na prova agora. Eu estou participando de um grupo de mentoria do Brasil, e boa parte da minha turma é de pastores, são pastores acima dos 60 anos, a coisa legal é essa, gente muito experiente. O meu mentor, o pastor Dorival, que é um dos executivos lá da Convenção do Paraná, e tem um pastor baiano, que está lá no Paraná, e ele faz assim na turma, a pergunta que ele fala assim, ele perguntou: Vasco, qual o seu hino? Aí eu: que hino, pastor? O hino que você quer que cante no seu funeral, diz agora, não pode pensar. Aí eu: Jesus. Aí ele falou assim: todo mundo que respondeu de prontidão está vivo até hoje. E ele tem um caderninho com o nome dos pastores e do lado o hino. Que ele falou assim: pode ficar tranquilo, que você morrendo, eu vou para o seu funeral e a gente vai cantar esse hino. Aí às vezes a gente pensa assim: não, isso aí, pastor, é uma besteira. Mas aí nós conversamos, isso é religiosidade. E aí conversando, ele falou assim:
como você quer que Deus seja adorado na sua morte? E a pergunta é, qual o seu hino? Se você morrer hoje, amanhã, qual hino você quer que cante? Quem sabe aí, diz o número. 301. 65. O de Florinda é 67, né? É 67, Florindo? Maílda. 335, irmã Hilda. Só a turma de cá, ó. Turma de cá não conhece cantor cristão, não. 75. Hã? Quem dá o número não morre. Por isso que a turma de cá, ó, se arvorou lá. Aí a gente pensa assim, não, mas... E aí ele falou assim, olha, como você quer que Deus seja adorado na sua morte, na sua vida? Quando Paulo pede, ore por nós, ele não está solicitando, ele está no imperativo, faça isso, ore sem cessar. O discípulo de Jesus, ele ora. Eu não tenho respostas para as situações do mundo. Eu não tenho resposta para a questão econômica, de guerra, de saúde, de tudo. Eu não tenho. Mas o que é que eu faço? Eu oro. Oro no nome daquele e para aquele que tem as respostas. Então, quando, em vez de você se arvorar para dar as respostas, primeiro ore. Ore ao Senhor. Confie no Senhor. E quando você fala de oração, você fala de submissão. Submissão à vontade do Senhor, e o texto fala dessa submissão com um propósito específico, que a palavra do Senhor seja espalhada, que a palavra do Senhor seja pregada, seja ensinada a palavra do Senhor. Esse tem que ser o desejo da igreja, ensinar. Olha para cá todo mundo. Ensinar a palavra de Deus. A igreja existe para isso. Nós não estamos aqui para satisfazermos as nossas vontades. Já falei isso aqui, eu fui criado numa igreja tradicional, sempre fui de igreja tradicional, sabe, o beabá de crente, de igreja tradicional, muito antes de imaginar, de pensar ser pastor, eu já sabia. Mas isso não salva ninguém. Uma coisa bem interessante é que eu tento mergulhar no mundo bíblico, de enxergar as cenas de guerras. Eu gosto, agora voltou The Last Kingdom, voltou a quinta temporada, eu estou assistindo, Vikings eu gosto de assistir esses filmes bem antigos, e aí eu tento mergulhar no mundo bíblico, de pensar assim, como é que Paulo estava? Ele estava sentado, ele estava em pé, ele estava comendo, será que Paulo já estava meio bambo das pernas? Por que ele pede para que o povo ore para a pregação? E aí eu fico imaginando quando Jesus fala com os seus discípulos e fala daquele dono de uma propriedade que dá aos seus servos o trabalho e depois ele volta, eu fico imaginando assim, imaginemos que Jesus é o dono de uma multinacional e nós somos funcionários. E ele vai pegar e vai dar uma tarefa para cada um na empresa. Você faz isso, você faz aquilo, você, e eu vou viajar. E eu não sei quando eu volto. Continue fazendo o trabalho. Sabe aquele negócio que quando o gato não está, os ratos passeiam? É bem interessante isso, né? Eu elogio o pessoal da obra da igreja, porque tanto eu quanto o Carlão, nós temos o costume de passar aqui de manhã, e Carlão passa mais cedo que eu, e a gente não fica o dia todo na obra ali, chegar às 7 da manhã, sair 6, 5 da tarde. Mas o interessante é que, independente do dia que a gente ou venha ou não venha, e Edson está aí para testemunhar, eles chegam no horário, eles chegam antes do horário. Aí esses meninos aí da equipe de Carlão são fantásticos. Eles chegam antes das 7 e só saem depois das 5.
E eu fico imaginando quando Jesus voltar, perguntar assim, ó, eu voltei, aquilo que eu te entreguei, você fez o quê? O que você fez com os dons e talentos que eu te dei? Você foi autossuficiente e quis fazer a sua vontade? Ou você orou, confiou, rogou ao Senhor da seara, trabalhou para o Senhor? Como você tem trabalhado para Deus? Falar de discipulado, um termômetro da espiritualidade do crente, é o termômetro do cuidado com o outro. O termômetro da espiritualidade de um discípulo é se ele transmite a palavra. Eu não consigo esse negócio de falar de Jesus. Eu não consigo esse negócio de falar de... eu não consigo. Então, meu irmão, você precisa se encontrar com Jesus. Você precisa estudar mais a Bíblia. Você precisa orar mais. Você precisa ter essa transformação. Porque quando você tem essa transformação, você ora porque você tem prazer em orar. Você estuda a palavra porque você tem prazer em estudar a palavra. Você faz a missão do Senhor porque você tem prazer em fazer. Você não faz por fazer, você faz com alegria. Não somos melhores que ninguém, mas um defeito. E aí eu ensino as pessoas, e às vezes eu não faço muito isso. Eu falo assim, tira o peso do ombro, se desapega de tarefas. Aí, por exemplo, Jéssica está dando aula aqui, tá com as crianças aqui na classinha, mas vai cantar no coral, vai tocar hoje à noite, é presidente das mulheres e tal, eu digo, Jéssica, ela fala, eu não sei porquê, eu me apego com tanta coisa para fazer, e aquela conta 80 por 20 continua perdurando na igreja de Cristo. 80% da igreja não trabalha, em detrimento de 20% que trabalha muito, e se sobrecarrega, e chega uma hora que cansa. Oremos, irmãos, e coloquemos em ação, em prática. Aquele que ora, ele não precisa ficar falando que ora. Aquele que serve ao Senhor, ele não precisa fazer propaganda, porque a luz resplandece, foi o que Jesus falou, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. A luz resplandece daqueles que estão trabalhando, daqueles que se dedicam, daqueles que fazem o melhor, daqueles que fazem com o coração. A luz, ela resplandece. O evangelismo, o discipulado, eu não consigo fazer, pode ser que você não consegue fazer, porque quem está fazendo é você. É isso mesmo. Pode ser que você não consegue, porque quem está fazendo é você. Quando você começar a falar assim, já não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Senhor, que não seja eu a falar, mas que seja o Teu Santo Espírito a me usar. Perdoa os meus pecados, eu vou ter vida de santidade. Naquele pecado que todo mundo aqui tem uma área de fraqueza. Você precisa identificar qual é a sua fraqueza. E muitas vezes, quando nós falamos de pecado, as pessoas associam só aos pecados de natureza, de ordem moral. A questão do corpo, da sexualidade, aí não, isso aqui mas tem tantas outras coisas que é pecado também e que a gente passa a mão na cabeça. Rebeldia, rebelião. A Bíblia fala que é a mesma coisa do pecado da feitiçaria, está na Bíblia, palavra de Deus. E aí às vezes a gente vê aquela pessoa ali meio rebelde, a gente, tem assim mesmo. A Bíblia fala que é a mesma coisa de feitiçaria, é o mesmo pecado, é semelhante, patamar de igualdade. Provérbios vai dizer que Deus abomina a língua mentirosa, aquele que fala mal do outro. A Bíblia fala que Deus abomina, Ele odeia. O convite do apóstolo Paulo ao povo de Tessalônica é: foquem naquilo que é para vocês fazerem, é para viver a compaixão, é para viver a graça, é para se manterem livres, livres do pecado, livres de pessoas más, livres de pessoas perversas, e confiem no Senhor. Por isso que ele diz no verso 3, mas fiel é o Senhor que os estabelecerá e o guardará do mal. Esses dias uma pessoa falou comigo e falou assim: eu não rodo Uber porque é perigoso. Eu não faço isso porque é perigoso. Lembro-me
uma ação que nós fizemos, distribuir sopa, quentinha, os pequenos grupos se dividiram pela cidade, e nós viemos distribuir aqui perto do Banco do Brasil, aqui embaixo, e tinha uma corrente, tinha um pessoal lá dentro, e aí um camarada veio e começou a falar assim, porque eu saí do presídio hoje ou ontem, e fui preso por homicídio, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Meus irmãos, eu sou magrelo, franzino, mas eu viro um leão pregando a palavra de Deus. Eu falei, rapaz, esse cara pode ser o cara maior, que tem a maior condenação no mundo, mas aquele que me mandou está comigo. Eu pulei a corrente e falei, tudo bem, não tem problema, a gente veio aqui trazer comida e orar por vocês. Sem tremer, sem dificuldade nenhuma. Depois em casa eu fiquei, rapaz, eu sou meio doido. Nós precisamos confiar que Deus nos guarda do mal. Precisamos ser prudentes, sim, mas quando nós estamos cheios do Senhor, nós levamos a palavra com autoridade. Tem gente que para fazer qualquer coisa na vida faz com autoridade, agora para pregar a palavra de Deus, o Senhor, o Senhor é fiel, confia, e não é porque é gago ou gaga, não. Nenhuma crítica à pessoa que tem essa debilidade, essa deficiência, porque tem muita gente que tem esse problema, que é uma deficiência que tem que ser tratado com fonoaudiólogo. É pessoa que treme feito vara verde quando é para falar a palavra de Deus. Mas quando é para defender qualquer coisa na vida, é com tanta intrepidez, com garbo, com propriedade, mas para pegar a palavra de Deus tem vergonha, tem medo. Eu tenho medo. Nós precisamos confiar que o Senhor é fiel, nos guardará do maligno se estivermos em missão com Ele. Se estivermos em missão com Ele. Por isso que o Paulo fala, temos confiança no Senhor quanto a vocês, de que não estão só praticando as coisas que lhes ordenamos, como também continuarão. Vocês não estão fazendo só porque a gente está olhando, não. Vocês estão fazendo porque isso está no coração de vocês. Olha a outra oração de Paulo ao povo de Tessalônica, pelo povo de Tessalônica, capítulo 1, verso 2. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, fazendo menção em nossas orações sem cessar, lembrando diante do nosso Senhor da operosidade da fé que vocês têm, da dedicação do amor de vocês e da firmeza da esperança que têm em nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo ora por esse povo. O povo que coloca a fé em prática, o povo que tem um amor generoso, o povo que tem esperança firmada no Senhor. Nós precisamos orar, nós precisamos confiar. E para encerrar, você já sabe o que nós precisamos fazer. Nós precisamos agir. Precisamos agir. A vinda do Senhor, ela é iminente desde a época dos tempos apocalípticos, desde o Apocalipse lá. O texto de Daniel é um texto apocalíptico, o texto de Tessalonicenses é um texto apocalíptico. O texto de Apocalipse, ele é apocalíptico. A tradição apocalíptica, ela existe antes dos tempos de Jesus. Você sabia disso? Antes do tempo de Jesus, já existia essa expectativa do reino vindouro. Então eles viviam nessa expectação de que o Senhor virá amanhã. Então, já que o Senhor virá amanhã, é melhor eu servir a Deus em santidade do que eu viver na prática do pecado. Já que o Senhor virá amanhã, eu confio nele e entrego a minha vida plenamente a Ele, porque o Senhor virá amanhã. Já que o Senhor virá amanhã, eu tenho que trabalhar hoje com a maior dedicação da minha vida, porque o Senhor virá amanhã. Mas aí, às vezes servimos ao Senhor relaxadamente. E a palavra é essa. De qualquer jeito, de qualquer maneira, quando der tempo, quando eu puder. Se nós colocarmos, e o termômetro não é a prática de atividades. O termômetro, sabe qual é? É você vir à igreja e nunca vir sozinho. É você vir à igreja e falar assim, olha, esse aqui é meu amigo. Meu amigo que eu estou pregando o evangelho para ele durante a semana.
Essa aqui é a minha amiga, que eu estou pregando o evangelho para ela durante a semana. Esse aqui é um vizinho meu que eu estou orando por ele, que ele está passando por um monte de problemas e eu estou orando tanto. Eu estou tão junto com ele e com ela que ele está aqui do meu lado. E isso vai mostrando os frutos do Espírito. Se você coloca em prática esse fruto que tem uma derivação gigantesca. Esse é o termômetro do crente, não é se você tem a informação, é se você transforma isso em vida. É pegar a informação e fazer com que ela passe a ser transformação na vida de pessoas. Eu vim para que o ladrão vem senão para matar, roubar e destruir. João 10, 10. Aí o texto continua, mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Margarida, ela falou de como ela se sentiu indo no hospital de base, porque outrora o ladrão estava matando, roubando e destruindo a vida dela. Aí Jesus veio, através da família dela, e mostrou o que Jesus faz, e falou assim, olha, não olha mais para trás não, vem cá que a gente vai te acolher. E aí abraçaram ela de um jeito, cuidaram ela de um jeito, e aí ela hoje experimenta a vida em abundância. A informação virou transformação de vida, e um filho foi batizado, aí um filho agora se reconcilia, e os amigos olham e falam, olha, quem era e quem é? O evangelho é transformação. E essa transformação só ocorre primeiro se você depender de Deus. Por isso ore ao Senhor. O poder não é seu, é do Senhor. Por isso que nós devemos confiar nele. Por isso que quando ele disse a Josué, não te mandei eu, vá. Você está com medo? Não tem mais Moisés? Mas eu mandei você ir. O que Deus disse a Moisés? Moisés, o povo parou por quê? Diga ao povo que marche. Não mandei? Nós precisamos agir. Precisamos orar, confiar e agir. É isso que nós devemos fazer. Foi isso que Paulo orou pelo povo de Tessalônica. É essa oração que chega até a mim e a você, para que nós possamos orar por aqueles que estão no campo, confiar no Senhor e agir. Como eu faço com o povo que está lá? Eu oro, confio, eu contribuo financeiramente. Eu ligo, eu mando uma mensagem. Vocês não sabem a dimensão e que muitas vezes a coisa acontece no dia e na hora exata, quando você está mais, eu não sei se essa palavra é xingamento aqui, meio chulambento assim, tá beborocochô, todo meio. Davi deve falar assim, pastor, vem com as palavras assim, tira não sei de onde. Aí você está lá, aí Henrique manda um rios, aí manda uma mensagem, aí Marieta liga, aí irmã Hilda liga, aí Sueleide manda uma mensagem, e aí você, ó, sabe, tem gente que lembra de mim. Da mesma forma, Sophie que está lá no Rio de Janeiro. Qual foi a última vez que você mandou uma mensagem para ela? É orar, é confiar e agir. A minha oração nessa manhã é que possamos ser essa igreja, que sai do conhecimento intelectual, eu conheço toda a teoria, sai desse mundo filosófico e entre para o mundo da prática. Não desmerecendo a filosofia, eu amo filosofia, mas temos que colocar em prática de vida. Aquilo que é pecado, eu fujo. Eu posso ser atraído, porque o pecado, meus irmãos, não vem com um diabinho, com um tridente, um chifre, aquela capa vermelha, aquela coisa, o diabo, coisa ruim está vindo ali, aí sai todo mundo correndo. Não, meu amigo. Se o seu problema é a gula, o diabo vem como aquele leitão bem assado, pururucado assim, e tal, com aquela farofinha e tal, e aquele troço lá de 15 quilos, e você olha assim, rapaz, aquilo na minha mesa eu como todinho, não sobra para ninguém, não divido com ninguém, pecado da gula. Aí o diabo vai vir assim para você. O diabo vem assim, na sua fraqueza. E aí quando nós estivermos fracos, é aí que a gente tem que falar, Senhor, salva-me. Livra-me,
Mas isso só vai acontecer se você entender que você depende de Deus, que você não é autossuficiente, que Ele precisa estar na tua vida para que você vença as tentações, para que você vença na vida. E o Senhor possa te fortalecer, que nós como igreja, nós possamos estar engajados no trabalho do Senhor. Se terça-feira tinham, 5 carros das mulheres aí, na terça-feira tinham 5 carros, Andressa de moto, chegaram com coragem, com ousadia. Andressa, Andressa pegou a vasilha de coisa com farofa e entrou na UPA assim. Eu falei, meu Deus, se segurança algemar a Andressa lá dentro. E meu pai do céu, fica aqui preparada. Olha, vamos ver aqui que daqui a pouco. Falei, Mavione, você que conhece, daqui a pouco ela recebe a reclamação, ajuda. E ela foi lá e serviu a todo mundo. E não ficou com aquela coisa assim, o povo está com coronavírus ou não está, o povo vai tossir, vai espirrar. Estava todo mundo de máscara, todo mundo bem cuidado, mas foi servir com alegria, com ousadia. Pergunta que eu fiz no domingo passado, eu continuo fazendo nesse domingo. Quem aqui na igreja não está fazendo nada para Jesus? Nada em comunidade. Porque você pode falar, durante minha semana eu faço um monte de coisa. Mas você não é igreja? O apóstolo Paulo fala do corpo de Cristo, bem ligado, por juntas, ligamentos, um dependendo do outro, um interdependente do outro. Então, se você não participa do louvor, se você não dá aula na classinha, se você não participa do EBD, se você não trabalha no som, na transmissão, no evangelismo, se você não trabalha com homens, com mulheres, com jovens, com nada, você não está fazendo nada. Você é um espectador, uma espectadora. O que é que você vai apresentar a Jesus? A recepção. Tem tanta coisa para fazer para Jesus. E aí você é mais um espectador? Mais uma espectadora? Porque Jesus não vai pegar seu extrato de dízimos e ofertas. Se eu não quero nem saber quem contribui, quem não contribui, com quanto contribui, imagina Jesus. Jesus é. O que você tem feito? Você é discípulo de Jesus? Ou você é a multidão? A multidão só vai atrás do milagre, só vai atrás da comida. Depois que recebe o milagre, depois que recebe a comida, vai embora, vaza. Quem senta para ouvir são os discípulos. Olha lá Mateus capítulo 5. A multidão se aproxima. E os discípulos, assentando-se, Jesus começa a falar. Tem uma diferença gigantesca. A multidão se aproxima para o milagre. Os discípulos se assentam para aprender, para colocar em prática. A minha oração é que sejamos discípulos, que colocamos em prática. Por isso que Jesus encerra no capítulo 7 de Mateus. Todo aquele que ouve e coloca em prática é como o homem, a mulher prudente. O tolo, a tola, é que entra por um ouvido e sai pelo outro. Entra ano e sai ano, está no mesmo estágio. Entra ano e sai ano, comete os mesmos pecados, os mesmos deslizes. E às vezes ainda se arvora para tomar conta da vida do outro. O seu destino é com você e o Senhor. Não sou eu que determino, não sou eu que digo. Mas eu aprendo, à luz da palavra de Deus, que aqueles que vão se assentar no banquete é aqueles que estão trabalhando por Jesus, com Jesus e para Jesus. Que o Senhor possa te dar essa graça, e você se alistar nesse grande exército, que tem muita coisa para fazer. Nós precisamos viver verdadeiramente a compaixão. Não é só a campanha de missões mundiais, é o estilo de vida do crente, todos os dias, até que Ele venha. Amém?